voltar com os comentários aqui e aí vou tentar responder todos que tiverem sua dúvida, viu? Então, falando, né? Quando chega uma pessoa no nosso consultório, na nossa clínica, ou um amigo que queixa de queda de cabelo, a gente fica pensando, né, gente, mas o que fazer? A pessoa, ela fala que ela tá com uma queda e aí você viu uma outra pessoa que também tem uma queda de cabelo. Como tratar? Como saber que uma queda é diferente da outra, né? Então, a gente tem que sempre fazer uma pergunta. Por que o cabelo está caindo? Se ele está caindo, alguma coisa ali aconteceu. Veja bem, se você há 2 semanas atrás, se você há 30 dias atrás, há 1 ano atrás, seu cabelo não caía e de repente ele começa a cair, é normal? Não é normal, então alguma coisa aconteceu. Então, para a gente iniciar, para a gente ter uma ideia, para a gente conseguir ali dar uma resposta para o nosso cliente, o nosso paciente, a gente tem que saber por que o cabelo está caindo. E existem várias causas, como eu falei, nenhuma é igual à outra. Então, para que vocês consigam entender, vamos voltar no início, né? O ciclo do cabelo, ele é individual. Ali no 3º mês já começa, né, aos folículos e até o 8º mês, a quantidade de folículos eles já estão formados. Então, cada pessoa, ela quando nasce, ela já está ali, vamos dizer, disposta com uma quantidade de fios. Então, nas pessoas normais, né, que tem o cabelo ciclo normal, o cabelo ele cai em até 80% dos fios. Então, 20% ali da queda é uma queda normal. Então, como que eu vou saber que essa queda, ela de 20% é normal? Você vai observar. Você se conhece. Então, você lavou seu cabelo hoje, você lavou seu cabelo ontem, caiu X lá, você viu aquela quantidade. De repente, você começa a lavar o cabelo, ou você começa a olhar no travesseiro e você vê que aquilo ali não está normal. Então, esse 20%, ele pode ter aumentado. Então, aí, quando a gente percebe que há uma queda aumentada no nosso cabelo, ou no cabelo do nosso cliente paciente, né? Quando tem esse aumento, pode ter de 20%, ele vai para 40% de queda. Então, assim, a fase de crescimento do cabelo, que é a fase anágena, que é a fase que o cabelo está em crescimento, ele fica em 60%. Então, olha só, vai cair quase a mesma quantidade que está crescendo. E aí a gente começa a desesperar, né? Porque o cabelo, a gente percebe ali que tem alguma coisa normal, que o nosso cabelo ele está caindo muito, o cabelo do nosso cliente está caindo muito. E como você vai saber tratar aqueles 40% ali de queda? Como que você vai chegar para o seu cliente e falar assim, peraí, tá caindo 40% dos seus fios, então não é normal. Mas, gente, não é normal por quê? Vamos descobrir o que tem de anormal aí para o cabelo tá caindo? Então, aí a gente começa a fazer aquela investigação, né, que eu falo, eu até fiz uma live aí sobre avaliação. Então, assim, quem perdeu, tenta achar aí, que eu vou postar em algum link para vocês, porque é de extrema importância saber fazer uma avaliação. Ela vai te fazer ter sucesso na hora do seu tratamento. Então, na hora da avaliação, que a avaliação ela é de extrema importância, nós vamos colher ali as informações daquele nosso paciente. Então, dentre, por exemplo, aí, né, das quedas de cabelos, nós vamos falar, principalmente nas mulheres, do que a gente chama de eflúvio telógeno agudo. Então, o que é esse eflúvio telógeno agudo? É uma queda aumentada. E o que aconteceu para que tivesse essa queda aumentada? Algum gatilho fez com que essa queda aumentasse em 40%, entende? Alguma coisa aconteceu. Ah, mas aconteceu agora? Não, pode ter acontecido 2 a 3 meses antes. Por exemplo,
Nós tivemos momentos estressantes, não que nós não temos ainda, mas tivemos aí por conta do Covid. Então, ele começou lá em março. Agora, em junho e julho, as pessoas podem, né, tá tendo aí uma queda de cabelo por conta, né, do Covid, por conta ali do estresse. E eu vou deixar o estresse para falar por último aqui, porque eu acho que a gente tem que focar bastante e vocês vão ver que o estresse aí, ele pode causar uma queda de cabelo no seu paciente, assim, enorme. Então, vamos deixar mais para o final o estresse. Então, esse eflúvio telógeno é uma queda aumentada que pode ter acontecido aí no seu paciente e houve algum gatilho, né? E o que pode ter acontecido para que tivesse essa queda aumentada, né? E o que fazer diante disso? Então, olha só. Então, pode ter acontecido na quarentena 2 viés para a pessoa ela perceber essa queda aumentada. A primeira é que nós ficamos mais isolados, nós ficamos mais em casa e aí a gente começa a nos observar, a gente começa a se olhar, né? E aí você tá mais em casa, você vai perceber cabelo mais em casa, você vai ficar mais tempo sem lavar o cabelo e aí quando você lavar o cabelo, você vai ver que tem muito mais fios, porque se você lava o cabelo todos os dias, aquela quantidade de 20%, ela vai cair normalmente. Se você salta aí 2 dias para lavar, vai juntar a queda dos 2 dias, que seria normal. Então, você vai achar que pode ter sido uma queda aumentada ali, e talvez não. Então, aqueles cabelos, aqueles fios que ia se desprender ali no escritório, no consultório, na rua, na ida, busca dos filhos no colégio, enfim, poderia cair em qualquer lugar, você está observando ele caindo em casa. Aí você fala assim, gente, não tá normal, meu cabelo tá caindo, olha só, eu tô vendo. Então pode ser que você já tinha essa queda aí e você não percebia, porque você não conseguia parar para se observar, para observar que você estava tendo essa queda, né? Ou que o seu paciente, seu cliente estava tendo essa queda. E pode ser que seja uma queda normal, que, por exemplo, a gente fala, né, que até 100 fios dias de queda é normal, mas é normal para Silma Costa. Por quê? Eu tenho muito cabelo, então se cair 100 fios dias, para mim vai ser normal. Mas, por exemplo, fulano de tal tem menos cabelo. Concorda que se cair 100 fios nela vai ser muito? Então, isso vai variar de caixa craniana. Então, se a pessoa ela tem mais cabelo, pode cair os 100 fios, pode cair 80. Se ela tem menos, vai cair 60, vai cair 50 e aí vai estar dentro da normalidade. Quem tem mais, cai mais, quem tem menos, cai menos. Outra observação, o tamanho do fio. Às vezes a pessoa tem um cabelo muito grande, quando ela, né, faz aquela, vamos dizer assim, aquela buchinha ali de cabelo, você vai perceber que como se fosse uma quantidade maior, mas não é, porque o fio ele é muito grande. Aí tem a pessoa que tem um fio pequenininho, tem um fio mais fino, então vai ficar menor. Então a gente tem que observar isso para ver se realmente essa queda ela está aumentada. Aí pode acontecer de ter a queda normal e a pessoa achar que está caindo mais, ou pode ser que realmente ela tenha essa queda aumentada, e aí pode ser uma queda crônica, mas a gente sabe que até essa queda crônica, não é o que eu vou falar hoje, mas a gente sabe que ela tem um motivo, igual eu falei no início. Por que o cabelo está caindo? Né? Na queda crônica, por exemplo, que a gente tem, você não nasceu com ela. Então, alguma coisa aconteceu que fez com que você desenvolvesse essa queda crônica. E tem que ser investigado. E se investigar a fundo, com certeza vai achar a causa aí da queda crônica também. Mas aí, enfim, o cabelo da nossa cliente, que, né, caiu ali em casa, pode ser normal. Então, não pode ser uma queda aumentada. Ou então, pode ser que realmente ela esteja com uma queda aumentada. E aí, o que pode, por exemplo, estar causando essa queda? Aí nós temos, né, as infecções, febre, uso de antibiótico. Então, assim, tendo alguma infecção, né, uma febre, uma virose, e a pessoa, ela, às vezes, está tomando algum tipo de medicamento, pode fazer com que o cabelo ali também caia.
mesmo tomando, né, algum tipo de medicamento, ou então tendo algum gatilho como uma infecção, por exemplo, esse cabelo ele pode cair 2 meses, 3 meses depois. Mas, por exemplo, se a pessoa ela tiver uma febre muito alta, o cabelo ele pode cair ali na semana, nos dias que está acontecendo essa intercorrência com o paciente ou com você. Por quê? Um exemplo, eu tinha um cliente, isso há uns 3 anos atrás, quando eu comecei a trabalhar muito assim com a terapia capilar, e esse meu cliente, ele chegou para mim e teve um eflúvio. A gente fala que, né, aqui como eu falei no início, que a mulher que tem um eflúvio telógeno agudo, mas o homem também tem. E aí ele teve um eflúvio telógeno e a gente começou a fazer a investigação, o que poderia ter acontecido para que o cabelo dele caísse tanto, né? E aí, durante a minha avaliação, eu percebi que ele tinha tido o vírus da... Ai, gente, fugiu o nome aqui. Da dengue. Ele teve o vírus da dengue. E aí, tudo indica que foi por conta da dengue que o cabelo dele caiu, né? Por conta das reações, por conta aí do vírus. Aí, beleza, passou um tempo, né? Fizemos o tratamento, o cabelo desse cliente voltou ao normal, assim, durante um bom tempo de tratamento, ele conseguiu reaver os fios. Por quê? Foi uma queda que a gente diz que é uma queda benigna. Então, quando faz o tratamento, aí ajuda os fios a crescer mais rápido. Quando foi o ano passado, eu tive um outro cliente, homem também, que teve aí o vírus da chikungunya. E aí, gente, ele teve uma queda assim fora do normal mesmo. E o cabelo dele caiu uma semana depois que ele começou a ter os sintomas muito altos. Por exemplo, ele teve uma febre muito alta. Então, o que acontece quando o paciente ele tem uma febre muito alta? A febre libera uma substância que altera diretamente nas células do folículo, que ajuda ao folículo, né? Que ajuda no crescimento do cabelo. Quando faz essa alteração, o que acontece? Mata ali o folículo piloso e aí o cabelo ele morre, né? O folículo ele morre imediatamente, o cabelo ele cai. O cabelo vai nascer novamente? Vai. Mas aí a gente sempre escuta falando assim, não, é uma queda benigna, vai melhorar. Mas olha só, esse nosso cliente, ele tinha um fator genético. Então, assim, ele já tinha índice de alopecia androgenética. Então, o cabelo, ele demorou, né, para começar a fazer o tratamento. E o cabelo dele não crescia de forma alguma. Ele ficou uns 3, 4 meses depois do tratamento, né, do vírus, fazendo aí a reposição de vitaminas e tudo, e o cabelo dele não crescia. Aí o que ele aconteceu? Ele me procurou, nós fizemos um tratamento, aí a gente associou, né, um tratamento ali para o couro cabeludo, para a gente conseguir fazer com que aqueles folículos eles se reativassem. Então, assim, mesmo que o paciente ele teve a queda por conta de um vírus, é uma queda benigna, é interessantíssimo fazer um tratamento, fazer uma terapia capilar para ajudar. Então, a associação tanto da parte medicamentosa quanto a parte terapêutica, né, da terapia capilar, é assim indispensável para um resultado bacana. Então, a gente tem que sempre associar. Além dessa questão, né, de infecções, febre também, o que pode acontecer aí para a pessoa ela ter uma queda de cabelo? Dieta e emagrecimento. Mas como assim dieta e emagrecimento? Quando a pessoa ela faz aquelas dietas muito restritas, sem um acompanhamento. Sim, ela pode ter uma queda de cabelo, porque ela talvez não esteja ingerindo a quantidade de alimento suficiente para fazer com que esse cabelo ele cresça saudável. Então a pessoa ela vai com certeza aí perder cabelo por conta de dietas inadequadas. Então é sempre bom você, na sua avaliação, perguntar para o seu paciente se ele faz dieta ou se ele emagreceu ou engordou, porque isso pode fazer uma diferença muito grande na hora de você, né, fazer o seu tratamento aí com o seu cliente. Outro problema também
problemas inflamatórios. Gente, eu falei aqui da febre, da infecção. Quando eu falo esse problema inflamatório aqui, eu não estou falando desse. Eu estou falando, por exemplo, de um organismo inflamado. Mas, Silma, como assim um organismo inflamado? Sabe aquelas magrinhas que a gente vê, bem magrinha mesmo, e aí você vê cabelo caindo e fez todos os exames e aí não sabe o que é, o que a menina tem, e aí vê lá a menina bonita, cabelo enorme, porém caindo muito. O que pode estar acontecendo, gente, se fez todos os exames, não tem nada. Aí quando você faz uma avaliação, que você começa a fazer uma investigação ali da vida dessa sua paciente, o que você observa? A menina, ela vai lá, ela come só sanduíche, ela come pizza, ela come só chocolate, muito açúcar, industrializado. Então, o que acontece? Ela tem um organismo inflamado. E aí, isso faz com que o cabelo caia, porque ela vai ter muito mais gordura do que massa magra. Então, com certeza, o cabelo vai cair. Tá vendo a importância de uma avaliação, a importância de ter um conhecimento? O conhecimento, quando você tem, ali na hora de fazer uma avaliação dos problemas, das possíveis causas, na hora você vai identificar. Você vai falar assim, você não vai ser qualquer pessoa, qualquer terapeuta capilar, ou você que tem um problema, você já vai deduzir que pode acontecer algo, pode estar a queda associada ao tipo de alimentação que você está fazendo. Então é muito importante ter esse conhecimento aí, e aí você saber indicar, encaminhar essa sua cliente, essa sua paciente para uma nutricionista para que ela consiga aí fazer uma reeducação alimentar para essa sua paciente, porque você vai ter um resultado perfeito na hora da sua terapia. Então, além do problema inflamatório, nós temos também a ferritina baixa. E aí, muita gente me pergunta, quando eu fazia as lives no Instagram Silma Costa, ou quando eu faço um vídeo, eu sempre recebo essa pergunta: Silma, mas você não é médica, por que você fala aí dos problemas, das reposições hormonais? Não. Gente, um bom tricologista, um bom terapeuta capilar, ele tem que conhecer. Eu não preciso ser médica para eu ter o conhecimento sobre as possíveis causas de alguma patologia do meu cliente, do meu paciente. Eu tenho que saber. Ele tem que chegar lá na minha clínica e eu tenho que fazer uma avaliação e falar: olha, você pode ter isso, você pode ter isso e isso aqui. A gente vai fazer um tratamento aqui, mas eu preciso te encaminhar para você fazer uns exames laboratoriais, porque a gente precisa ver se isso aqui tá legal. Porque olha só, você vai fazer um tratamento no seu cliente aí, no seu paciente, e se ele tiver, por exemplo, com a ferritina baixa, você vai até ter um resultado bacana. Vai passar 3 meses, esse cabelo vai começar a cair novamente. E aí, o que seu paciente vai falar? Poxa vida, fiz um tratamento com fulano de tal, mas não tive resultado, passou 2 meses, só foi eu sair de lá, meu cabelo voltou a cair. Então, olha só, por que a gente precisa ter aí esse conhecimento? E eu sei, gente, que vocês que estão aqui são inteligentes, vocês estão aqui me ouvindo. Então, vamos contribuir. Eu estou contribuindo com o meu conhecimento. Aqui o aviãozinho, vou pedir novamente para vocês. Eu tô chata, de ficar pedindo, mas é porque eu quero alcançar mais pessoas e eu acredito, não vou deixar essa live gravada. Então, compartilhe aí com mais 3 pessoas, vocês vão estar fazendo bem, assim como eu estou aqui, contribuindo com o meu conhecimento para vocês. Então, vamos contribuir essa live aí com outras pessoas. Clique aqui do lado, coraçãozinho, vocês vão me deixar feliz e vão me deixar menos nervosa, porque assim, olha, quem me conhece aí sabe que eu fico muito nervosa para falar ao vivo. Lá comigo eu não fico, mas aqui, gente, eu fico demais. Enfim, se vocês fizerem isso, eu vou ficar menos tensa, vou ficar menos nervosa e só vai sair coisa boa daqui. Mas então, eu quero falar sobre a ferritina para vocês. Ferro e ferritina. A gente vê assim, a dosagem da ferritina, se a gente for olhar, no comparativo, fala que de 30 a 300, se eu não me engano, se tiver nesse parâmetro aí é normal, mas vamos pensar, eu sei que vocês são inteligentes, então vamos pensar. Olha só, de 40, de 50, de 60 até 300 não tá longe? É como se eu falar que eu sou de Salinas, É como se eu fosse falar assim,
Eu vou daqui em Salinas e vou a pé e tá tudo normal. Não é, gente, não é normal. Então, para o cabelo, pode ser normal aí para o organismo, para outras coisas que eu não entendo, que não é da minha área, mas para a ferritina, que faz parte aí do cabelo, não está normal. Então, a ferritina, às vezes, considerar normal, de 30 a 60 é normal, mas para o cabelo tem que ser acima de 100, aí sim. E por quê? Não sei se vocês sabem, mas a dosagem de ferro é uma coisa, de ferritina é outra. O que é a dosagem de ferro, né? Ferro é a quantidade de ferro que está circulando nas nossas correntes sanguíneas. A ferritina é o estoque do ferro no nosso organismo, no nosso corpo. Então, olha só, vamos pensar. Se acontece uma intercorrência, acontece alguma coisa, aí você perdeu um ferro aí, né? Não sei porquê, mas perdeu um ferro. Se seu estoque está baixo, como que você vai recuperar? Vai demorar muito mais. E aí, até que você fizer essa reposição, gente, seu cabelo já caiu. Então, é necessário a gente fazer esses exames aí, principalmente quem já tem aí predisposição para queda de cabelo, para ver como que está a ferritina. Não tem como a gente, nós terapeutas, nós tricologistas, fazer um tratamento sem pedir para a nossa paciente aí fazer essa consulta aí com um médico, seja um dermatologista, seja um nutrólogo, um endócrino, para fazer esses exames, porque aí tem um problema da tireoide também que faz o cabelo cair. Então, assim, tem que fazer os exames. Ah, Silma, você não é médica, você está pedindo? Eu falei, não, eu não estou pedindo, eu estou falando que eu conheço e eu sei que se eles estiverem alterados, eles vão alterar no meu cabelo. Então, o que eu falo? Cliente, vem cá, quem que é seu médico? Vamos aqui, vamos lá, vamos pedir para ele, vai lá, volta lá, faz uma consulta, vê com ele. E um médico, gente, um médico que é bom, eu falo porque eu estou rodeada de médicos bons e eu consigo falar isso para vocês. O médico que trabalha aí com cabelo, ele é inteligente, ele já sabe que faz diferença. Então, a primeira coisa que ele vai te fazer é fazer uma avaliação, é fazer um diagnóstico bem feito, é pedir aí para você, paciente, vai entrar em contato com a terapeuta capilar, com a tricologista, né? Pedir exames para ver como que esse paciente está, como que o organismo dele está, se ele está legal. E aí sim a gente vai conseguir aí sanar essa queda, né? Ou melhorar, né? Ver o que a gente consegue fazer aí após toda essa avaliação, né? Aí, então vocês entenderam? Ferro é a quantidade de ferro que está na nossa corrente sanguínea. Ferritina é o estoque do ferro no nosso organismo, no nosso corpo. Então, são duas coisas diferentes. Então, até onde eu sei, a minha pesquisa, né? E, gente, quando eu venho aqui falar com vocês, vocês podem ter certeza que eu já estudei muito sobre esse assunto. E eu venho trabalhando com a terapia capilar, eu sou tricologista, terapeuta capilar, com inúmeros cursos aí. E todos os meus tratamentos são baseados em artigos, são baseados assim no que realmente funciona, todos testados e consolidados. Quando eu estou falando aqui para vocês de um tratamento, de uma possível causa, é porque eu já vi. E aí a gente consegue identificar, então assim, eu estou contribuindo com realmente o que eu sei para vocês aqui e eu espero que eu esteja ajudando, estou ajudando muito vocês aí. Então, ok, ferritina, falamos, vamos falar. Eu fiz uns tópicos para a gente não se perder. E como nós não temos muito tempo, e eu acho que falar sobre queda de cabelo é um tema tão grande, eu falo assim, que é muita coisa, que nós ficaríamos horas, talvez até dias aqui falando sobre as possíveis causas, os possíveis tratamentos. E, gente, tudo que eu estou falando aqui para vocês tem tratamento, eu tenho terapia, eu tenho prática disso, mas hoje eu não consigo falar sobre os tratamentos. Quem quiser saber sobre os tratamentos que eu faço aí para a queda, né? Pode mandar aí a perguntinha, fala lá no direct que eu vou fazer para vocês uma live com prática lá na hora, que eu acho que vocês vão adorar. Mas enfim, cirurgias, né? Cirurgias também, uma queda faz com que o cabelo caia muito aí. Mas como assim cirurgia? Sabe aquela sua cliente que chega lá e fala assim, ô Verusca, minha cliente aí, né? Minha cliente não,
desculpa, minha seguidora, Verusca. Ó, Verusca, deixa eu te falar uma coisa aqui. Eu estou querendo fazer um tratamento para cabelo, meu cabelo tá caindo muito, eu não sei o que fazer, eu estou desesperada, o que eu faço? Eu fiz uma cirurgia e a anestesia fez com que o meu cabelo caísse muito, o que eu faço? Gente, não é anestesia. Pode, bem lá distante. Não vi nada, não li nenhum artigo que fala que pode ser anestesia, mas será que pode? Não sei, não vi, não achei nada que fala. Não é a anestesia. O que faz o cabelo da cliente cair ali na cirurgia, né? É o estresse que ela está passando antes da cirurgia. Por exemplo, às vezes perdeu muito nutrientes ali na cirurgia, pode ser. Então, assim, pode ser algum tipo de medicamento, por conta, talvez, teve uma complicação, ela teve que tomar ali após a cirurgia. Então, olha só, pode ser essas coisas. Mas a anestesia não é, meu bem. Então, assim, a anestesia, eu, Silma Costa, tricologista, que já pesquisei muito e não achei nada. Então, assim, eu descarto, assim, enquanto tricologista, terapeuta capilar. Não sei vocês médicos, né, como que vocês pensam, mas a anestesia não é. Então, aí o que você vai fazer? Você é inteligente, você é terapeuta capilar, você está vendo os vídeos de Silma, está seguindo ela lá, tanto no Silma Costa Estética, quanto aqui no Tricologia na Prática. Eu sei que você é inteligente. E aí você já vai, quando seu cliente chegar lá, você já vai falar para ele: olha, a minha mentora Silma falou e eu confio nela. Então, eu vou falar aqui para o meu paciente com toda a convicção, vou falar aqui para o meu cliente com toda a convicção. Não é a anestesia que faz o seu cabelo cair. Vamos ver o que aconteceu aqui? Me conte, como foi sua cirurgia? O que aconteceu? Tá vendo o que aconteceu? Sua cliente vai te contar. E aí, você é inteligente, vai propor um tratamento legal para ela e vai conseguir aí reaver esses cabelos, né? Então, vamos lá. Contraceptivos orais. Gente de Deus, o que eu recebo de clientes que o cabelo está caindo por conta de anticoncepcional ou que o cabelo caiu por conta de anticoncepcional, vocês não têm noção. É muito, mas vocês estão aí sabendo, porque o que a gente vê muito na internet falando é isso. Contraceptivo faz o cabelo cair, mas e aí? Por quê que faz o cabelo cair? Gente, os contraceptivos, ele tem uma quantidade de hormônio. Então, quando você ingere, quando você está tomando, essa quantidade de hormônio não é que é anormal, mas fica normal. Suponhamos que subiu ou que desceu. Quando você tira esse anticoncepcional, o que acontece? O cabelo ele cai. Por quê? Teve uma queda daquele hormônio ali rápido. Então, aí vai sentir falta. E seu organismo vai levar um tempo para voltar à normalidade, para o cabelo voltar. E tem gente que, às vezes, que precisa fazer até tratamentos via oral para conseguir aí fazer uma recuperação do cabelo. Outra coisa que acontece também, a progesterona, ela pode levar ao aumento de andrógenos e estímulo ao afinamento dos fios. Colocando, por exemplo, quem usa e que tem uma predisposição genética, tem uma alopecia androgenética padrão feminino. Então, assim, é muito importante. Eu tô com a acne, eu tô isso, não sei o que lá. Se não for, gente, vê com sua ginecologista qual que é o método que você consegue aí para você evitar aí tomar um anticoncepcional. Não é só por conta do cabelo, não. Aí não vou entrar no assunto, né, porque eu acho que não cabe aqui, mas aí a gente sabe que tem inúmeros efeitos colaterais. Então, eu acho que você que usa tem que conversar com seu médico. Então, é um das possíveis causas de queda de cabelo. Outra que é muito importante e que chega demais aí, pós-parto. Então, gente, é muito engraçado, né? Nossas mamães chegam lá e falam assim: Silma, o que eu faço? Meu cabelo tá caindo demais.
Será que é porque eu tô amamentando, o menino tá me sugando? Ô dó, né? O bebezinho nem tem culpa. Ali, de uma certa forma, na amamentação, nem tem culpa. Ah, esse menino tá me sugando, meu cabelo tá caindo demais, talvez tá pegando todos os meus nutrientes. Gente, eu já ouvi isso. E não é isso. O que que acontece? Quando nós estamos grávida, eu tenho 2 filhos, então é bom que eu relate o que aconteceu comigo, porque eu, Silma, não percebi uma queda aumentada pós-parto. Não mesmo, gente. Nenhum dos meus filhos. Mas eu acho que isso é porque vai variar aí. E também, como eu falei, eu tenho muito cabelo e meu cabelo era muito grande. Eu percebi uma quedinha ali no banheiro, mas não era aquela coisa muito exagerada. Eu não ficava muito olhada assim. Eu estava muito envolvida ali também com meu filho ali. E eu acho que quem é mãe aí acaba, né, ficando muito envolvida com o filho. Então não fica se percebendo, se olhando assim muito. Então, eu não percebi. Mas tem mamães que chegam, né, e com muita queda. Eu tenho hoje umas 3 pacientes lá na clínica que elas têm uma queda enorme pós-parto. E aí o que que acontece, né, no pós-parto? Vamos falar da gestação. Quando a mulher ela está grávida, os hormônios, né, eles aumentam muito a progesterona e o estrógeno, aumenta demais. Mas, para beneficiar, né, é normal que aconteça isso na gestação. E quando a mãe ganha o bebê, o que que acontece? Esse hormônio aumentado, ele não estava aumentado antes dela engravidar, então ele vai descer, ele vai cair de repente. Ah, se eu ganhei meu neném hoje, meu bebê nasceu hoje, então meus hormônios amanhã eles já vão baixar, depois de amanhã eu vou ter uma queda grande? Não, gente, lembra que eu falei que tem um gatilho que faz com que o cabelo caia 3 meses depois? É isso. Então, olha só, pode reparar, teve bebê, o cabelo vai cair 3 meses após. Por quê? Leva esse tempo para que o organismo entenda. E aí, a queda é por conta que diminui os hormônios aí que foram aumentados durante a gestação. Então, não é por conta que né, a amamentação, não é assim, é anormal para todas, a maioria, vamos dizer assim. Pode ser que eu tive, mas eu não percebi, vai ter uma queda aí. E é normal isso acontecer. E a gente fala que é uma queda benigna, né? É uma queda, o cabelo, o que a gente mais escuta, pós-parto, seu cabelo vai crescer novamente. E aí eu sempre falo assim, o cabelo da nossa paciente pós-parto que caiu, ele vai crescer novamente? Ele vai crescer sim. Porém, se essa mamãe ela tiver uma predisposição genética, se ela tiver uma alopecia androgenética padrão feminino, o que pode acontecer? Gente, eu tenho caso desses na clínica. Vai cair o cabelo. O que acontece com a mulher quando ela tem uma alopecia androgenética padrão feminino? Pode ser um tema para uma outra live, vou falar rapidamente para vocês. Quando o cabelo cai, vai atrofiando ali o ósteo, né? Vai atrofiando cada vez mais. E o fio, ele vai nascendo cada vez mais fino. Então, vocês veem que a mamãe, as mulheres, elas que têm, né, essa predisposição, que têm alopecia padrão feminino, é diferente do homem. Elas abrem aqui, ó, no meio da cabeça. E aí vai descendo assim, ó, para as têmporas. E fica aqui bem rarefasado. E aí você vê, o cabelo cresce, aquele cabelão. Porém, vai ficando aquele cabelo fininho, né? E é normal que fique aquele cabelo fininho. Porque o fio vai atrofiando. Então, assim, é diferente. Então, aí a gente faz o tratamento, porque se ali o folículo vai atrofiando e você não estimula, o que pode acontecer? O fio nascer mais fino ou talvez ele não nascer? E aí você escuta muitas mamães falando, eu tive bebê, meu cabelo nunca mais voltou ao normal, porque ela com certeza tem essa predisposição. E aí é a hora que você, que é terapeuta capilar, que você me assiste aqui, que você também é inteligente, você pesquisa, você estuda, você vai falar para sua cliente, eu tenho um protocolo que vai te ajudar a retornar esses fiozinhos.
que vai conseguir fazer com que esse fio ele volte mais espesso, talvez até como ele era antes, talvez até um pouquinho melhor. Então, gente, a gente precisa ter aí esse conhecimento, né? Que eu falo que é uma carta na manga que você tem, o conhecimento para você mostrar para essa sua cliente e para você ajudar ela de alguma forma que tem uma solução ali para o problema dela. Não é falar assim, eu sinto muito, eu não consigo, o que é que eu vou fazer? Não é assim. A gente sabe. Lembra que eu falei no início da live? Toda vez que a sua cliente, toda vez que você tiver uma queda de cabelo, você vai perguntar, por que que o cabelo está caindo? E aí você vai achar a solução para a sua cliente, você vai achar a solução. Se você não é da área e você tem um problema de queda e você está assistindo aqui a live, você vai entender quando você for na sua médica, quando você for lá em mim, que você for lá na outra tricologista, na terapeuta capilar, você vai falar com ela. Falar assim, olha, eu vi sobre isso, isso e isso. Então você já vai estar ciente, você vai dar um toque. Talvez a pessoa que vai te atender, ela não tenha esse conhecimento, ela não sabe. E aí você vai despertar nela também essa curiosidade. E aí ela vai ficar inteligente, que ela vai começar a estudar, vai começar a pesquisar. Então, estamos entendidos? Vamos, né, gente? Porque senão a gente não termina a nossa live aí. Vamos falar do estresse. Gente, o estresse, né? Nossa, esse é o danado aí que está fazendo muita gente ficar sem cabelo, muita mesmo. E como eu falei, o Covid foi um gatilho aí para que as pessoas agora, no mês de junho, julho, agosto, né, tivesse muita queda de cabelo. Mas eles tiveram agora? Não, eles tiveram essa queda de cabelo, né, eles tiveram esse gatilho lá. E o que que acontece? Nós temos três fases de cabelo, a fase anágena, catágena e a telógena. Cabelo, a fase anágena é de crescimento, a catágena é a fase de repouso e a telógena a de desprender. Então, o cabelo vai ficar aí em repouso após ele cair uns 2, 3 meses. Nos estudos falam isso. E só depois que ele vai cair. Aí você começa a fazer um tratamento para sua cliente e aí a sua cliente vai e fala assim, Silma, Sandra, fulano, meu cabelo não para de cair. Já tem 30 dias que eu estou fazendo o tratamento aqui, meu cabelo não para de cair. E aí o que você vai falar para o seu cliente? Olha, fique calma, fique tranquila, vai dar certo. Se você ficar menos estressado, vai ajudar muito no processo. Mas por que seu cabelo está caindo ainda? Porque esses fios que estão soltando aí, eles caíram já. Eles só estão levando o tempo que é necessário para eles desprender. Agora eu quero que você me fala daqui 3 meses de tratamento. Se aí seu cabelo vai estar caindo. Por quê? Se passou, gente, se você fizer 5 sessões, 6 sessões no seu cliente, e se você não está conseguindo ali ver um resultado, é porque você não conseguiu identificar a causa, né, do problema ali da queda do seu cliente. Porque a fase de repouso são essa. E aí o que acontece? A linha de tratamento não é essa, vão partir para outra. E aí é quando eu acho que você precisa, mais do que nunca, ter aí essa humildade. O que eu vejo muito, assim, olha, eu não sei se quem está me assistindo aqui são só terapeutas, se são médicos, se são, né, cliente final, mas uma coisa que eu vejo muito terapeutas capilares querendo fazer o negócio sozinho. Não consegue. A gente precisa trabalhar em equipe. Olha, a gente faz algumas coisas que os médicos fazem. Eles fazem algumas coisas que nós fazemos, mas tem coisa que só eles fazem. E aí não tem como, não tem para onde a gente correr. Então a gente precisa. Você vai ter esse resultado quando você admitir que você precisa fazer o encaminhamento desse seu paciente para... Gente, e quando você faz isso, o seu cliente, ele retorna. Ele retorna porque ele vai falar assim, nossa, Silma, ela sabe o que ela está falando. Então, o cliente, ele vai lá, faz o tratamento e ele volta para você aí, para fazer o tratamento com você e, ó,
ter cabelão, ter resultado. Então é isso, a gente precisa ser humilde para a gente conseguir aí trabalhar. Ah, sua paciente é a magrinha lá? Porque gente, eu sou uma falsa magra, né? Mas assim, eu não como, né? Eu não como muito enlatado, eu não como sanduíche, tudo assim, mas porque eu não gosto. E eu falo que se eu comesse, no outro dia eu acordava uma bolinha. Meus clientes aí sabem disso. Então, é do mesmo jeito. Se você precisar dos exames laboratoriais, encaminha seu paciente lá para o médico. Se você vê que essa sua cliente magrinha aí, o cabelo dela tá caindo e ela já te levou os exames e ela não conseguiu, vamos fazer uma reeducação alimentar. Encaminha ali para sua nutricionista. Que aí você vai ter resultado, que você vai ter sucesso. Essa sua cliente vai lá na médica, vai voltar para você, vai lá na nutricionista, vai voltar para você. E aí sabe o que ela vai fazer? Ela vai postar no Instagram dela, tô aqui fazendo tratamento com Silma. Ela vai indicar para a amiga dela, e aí a amiga dela vai falar, vou lá em Silma. Você entendeu? Não queira só para você, porque você não dá conta sozinho. Então a gente precisa ter essa humildade, a gente precisa aí realmente trabalhar como equipe multidisciplinar, porque a gente tem sucesso. E mais, nós estamos lidando com pessoas. E a gente precisa, eu gostaria, quando fosse atendida, que a pessoa ela fosse muito honesta comigo. Então, você tem que vender para o seu cliente, eu sempre falo isso, gente, por que que muita gente pergunta, Silma, por que que seus resultados dão tão certo? Ou por que seus protocolos dão tão certo? Por que você tem tanto resultado no tratamento capilar? Gente, o que eu mais escuto é isso. E eu posso postar para vocês, eu posso mandar áudio. O que eu mais escuto é isso. E vocês não têm noção. Se vocês irem lá no Instagram, Estética Silma Costa, eu devo ter, hoje em tratamento capilar, no mínimo, umas 8, 9 médicas. Então, assim, por quê? Elas confiam no meu trabalho e eu realmente consigo vender para o meu cliente um tratamento que eu falo que é desejável e alcançável. Você não pode vender um tratamento que ele deseja se você não consegue alcançar para ele. Claro que tem coisas que realmente é impossível. Mas quando você fala que é alcançar, o que você vai propor para o seu cliente? Por exemplo, eu tenho um cliente lá, essa semana mesmo eu atendi um cliente e ele virou para mim e falou assim comigo assim, ele foi fazer a avaliação e tudo, eu virei para ele e falei, olha, e ele foi indicação, gente, de um outro cliente, um homem. Falei com ele, olha, fulano, o seu caso eu vou pegar, mas assim, a gente vai fazer um tratamento para você não perder o que você tem. Mas infelizmente, eu não consigo fazer um tratamento para a gente fazer cabelo nascer. Ele tem alopecia androgenética. Então a gente já vê que essa frente fibrosou, não consegue. Só que aí a gente vê que aqui do lado, aqui atrás ele tem muito fio. Então a gente consegue fazer um tratamento para ele não perder. Ele gosta tanto do cabelo dele que ele cogitou fazer um implante. Transplante, né? Que é tira do hospital para cá ou de outras áreas e faz. Aí o que eu falei para ele? Vamos fortalecer esse complexo capilar, vamos fortalecer esses fios seus. E aí, quando você decidir, você estará pronto. Faz lá a consulta. Tem a doutora Thalita, que é cirurgiã, que é tricologista, que é excelente. Eu fiz uma live com ela. Ela é maravilhosa. Ela faz aí transplante capilar. Vou deixar no meu Instagram aí para vocês verem. É excelente. Então, assim, faz a terapia para fortalecer, para fazer o transplante. Aí você tem que ser honesto com o seu cliente, você tem que falar para ele que tem essa possibilidade, porque o seu cliente vai fechar lá com você, ele fechou comigo. E, gente, o meu tratamento ele não é barato, mas por quê? Tem um conhecimento ali, entendeu? Tem eu falo assim, uma verdade, um resultado para o nosso cliente, o nosso paciente. Gente, eu chamo os meus clientes de paciente. Eu sou tricologista, terapeuta capilar, e a partir do momento que eu consigo ali ter uma autoridade de falar que aquilo funciona, que aquilo é bom, eu posso chamar o meu cliente de paciente. Você também pode, se você tem, não tem problema, porque naquele momento ali ele é meu paciente, sim. Então, assim, não às vezes, né, a gente querendo tomar aí o jargão pra gente, não é. Mas, enfim, eu ia tomar água, né? Então, vamos lá. Estava falando do estresse, senão não dá tempo e a live vai cair, não vai dar tempo mesmo da gente terminar.
E eu não queria que a live caísse antes de eu terminar, porque o estresse, falar sobre ele é muito importante. Eu vou perguntar para vocês sabem o que é o estresse? Eu fico perguntando, há alguns anos atrás, todo mundo falava assim, Silma, você está estressada, você acorda 5 horas da manhã, vai malhar, vai trabalhar 8 horas, você tem filho, né? Tem marido, tem casa, você está estressada. E eu falava, gente, por que eu estou estressada? Por que eu estou estressada? E um belo dia, eu fui fazer uns exames. E aí eu percebi que o meu cortisol estava alto. Então, olha o que é o estresse, né? Que para quem não sabe aí, porque a gente vê, né, a palavra estresse, mas aí você tem que saber o estresse, né? O estresse, na realidade, é o cortisol alto. E aí, como que você sabe que esse cortisol está alterado? Como que você sabe? Gente, o que causa esse cortisol alto? O que causa o cortisol alto é a hiperestimulação do nosso sistema nervoso, que está ligado ao nosso emocional. Então, por que o seu cabelo caiu lá no Covid? Porque você teve isso, você teve uma alteração aí no seu cortisol, né? Por que você teve essa alteração? Por conta do estado emocional que você estava. Você ficou nervoso, você ficou preocupado com a sua família, você ficou preocupado com as pessoas que estavam ao seu redor que têm uma comorbidade, você ficou preocupada com o seu trabalho. Meu Deus, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Minha clínica fechada, meu trabalho fechado, eu tenho casa, eu tenho família, eu tenho filho, né? Tudo isso fez com que você tivesse essa alteração e aí começa a ter problema aí de queda de cabelo. Mas por que o cabelo, olha o tanto de porquê que eu faço, né? O seu cabelo tá caindo por conta desse cortisol. Então, o cortisol alto, ele bloqueia a construção ali de tecido de células no couro cabeludo. E eu digo mais, não só do couro cabeludo, né, dessa construção de células do couro cabeludo, mas também aí de unha e do restante do nosso corpo. Então ele faz esse bloqueio. Além disso, e aí o que acontece, né? Se ele faz esse bloqueio ali da construção de tecido, o nosso cabelo está grudado em um tecido. E aí vai cair, porque nosso couro cabeludo é pele também. Então, quando acontece isso, o cabelo cai, por conta dessa alteração aí, por conta desse bloqueio. Outra coisa, se o cortisol alto, que é o estresse, né, ele causa uma hipocloridria. Gente, eu tenho que ler aqui. Hipocloridria, isso mesmo. Eu fiz aqui alguns tópicos para eu não perder. E o que é essa hipocloridria? É a diminuição da acidez no estômago. Então, o cortisol alto causa a hipocloridria, que vai causar uma queda de cabelo, que está associada. Fora essa, tem inúmeras, mas basicamente essas é o que vai mais alterar. O cortisol alto também, ele debilita o sistema imunológico, que leva a aparecer aí as doenças autoimunes no nosso couro cabeludo. Então, assim, bloqueia a construção de tecido, cortisol alto. O cortisol alto causa uma hipocloridria. O cortisol alto, que é o que mais atinge aí, debilita o sistema imunológico. Gente, falta ainda 10 minutinhos, compartilha a live. Faz isso por mim, tá bom? Aí, o cortisol alto, ele vai debilitar o nosso sistema imunológico, ele vai debilitar o sistema imunológico aí do seu paciente, do seu cliente. E o que vai acontecer? Aquelas doenças autoimunes, aquelas doenças que as pessoas têm, que estão escondidas, elas vão aparecer, vão desencadear. E quais doenças seria essa? Uma areata, uma dermatite seborreica, um link plano, uma psoríase, inúmeras outras doenças aí no corpo também. Então, olha só para você ver como que um cortisol alto, ele faz diferença. Por que as pessoas falam tanto que o estresse causa uma queda de cabelo? Mas aí a gente escuta, né, gente? A gente escuta só assim, cortisol alto, o estresse está caindo no meu cabelo. Mas por quê? E o que é o estresse? Então é isso, o estresse é o cortisol alto. Então, quando o cortisol está alto, ele causa esses problemas, que esses problemas causam uma queda de cabelo.
Aí, desencadeou uma alopecia areata, o que a gente vai fazer? Nós somos inteligentes, nós vamos fazer uma avaliação dessa nossa cliente. Quando você for fazer uma avaliação, o que você vai usar ali? Uma anamnese. A anamnese você vai colher todos os históricos, todo o histórico, todos os dados dessa sua cliente. E aí, nessa anamnese, né, ali que você já está colhendo, você já vai falar, fulano, você já foi ao médico, já fez seus exames? A gente precisa, né, gente, saber ali dos exames da nossa cliente. Já fez seus exames? E aí você também vai pegar, você já está aí no mercado, se você não tiver, eu acho de extrema importância você ter um dermatoscópio. Você vai fazer sua avaliação lá com o dermatoscópio. Gente, não precisa ser o melhor. Eu tenho um Dínamo, ele é muito bom, a resolução é perfeita, mas não precisa ser esse. Vocês podem comprar um outro aí no mercado, mas tenha, porque faz uma diferença gritante. Vai lá fazer a avaliação, fazer o mapeamento desse seu couro cabeludo. E por que eu falei do dermatoscópio? Porque no dermatoscópio você vai enxergar. O cliente está com a inflamação, nosso paciente está ali, né, com essa inflamação, nosso paciente está ali já. Você vai conseguir ver ali o distanciamento dos fios, você vai conseguir ver ali o calibre do fio, você vai conseguir ver ali o couro cabeludo da nossa cliente, se está regular, se está irregular, entendeu? Então, assim, é importante ter. Gente, quem não assistiu a live aí de avaliação, vocês perderam, porque eu falei muita coisa sobre isso, mas eu volto a falar. E aí, fez a avaliação da nossa cliente, importante, nunca comece um tratamento sem fazer uma avaliação da sua cliente, nunca. Suponhamos que você, né, vai começar lá, opa, eu tenho areata aqui, eu faço microagulhamento, eu vou fazer um microagulhamento aqui na minha cliente. E aí, você vai lá e faz um microagulhamento. Mas essa cliente, se ela tiver com couro cabeludo inflamado, já pensou você causar uma inflamação em cima de inflamação? Então, isso pode trazer um malefício ao invés de trazer um benefício para sua cliente. Então, como eu disse, você é inteligente, você viu aqui na Silma, então você não vai fazer isso, né? Vamos fazer uma avaliação, por quê? O que a gente vai tratar ali primeiro? Aquela inflamação no couro cabeludo. A Silma é uma doença autoimune, não tem jeito. Gente, a gente tem que tratar, por quê? Por exemplo, alopecia areata, tá com uma placa, 2 placas, 3 placas, pode partir para um universal, né? O que a gente fala é que a pessoa ela perde o cabelo no couro cabeludo todo ou em uma parte. Então, é muito importante. Gente, minha live vai cair. Oh, meu Deus, não vai dar tempo. Ai. Gente, se cair eu volto rapidinho só para as perguntas. Pode ser? Nem tô vendo os comentários, mas aí eu volto rapidinho para os comentários. Aí, então, é importante, é de extrema importância você fazer essa avaliação. Fez aí a avaliação dermatoscópica, a anamnese, teste de tração, exame físico, exame de toque. Tudo isso você precisa fazer antes de entrar com qualquer tratamento na sua cliente. Dermatite seborreica. Então, se a pessoa ela está com o sistema imunológico baixo, o que vai começar? Começar a aparecer dermatite seborreica, vai começar a aparecer psoríase. E aí, gente, a dermatite seborreica, ela não aparece só no couro cabeludo, não. Vocês observem que a cliente, ela tem em outras áreas, né? Aqui ao redor do nariz, nas sobrancelhas, atrás da orelha, enfim. Então, a gente precisa fazer esse tratamento, né? A gente precisa ter essa consciência de fazer essa avaliação para a gente saber. Então, olha só, o que eu queria falar com vocês era isso, sobre aí o estresse, né? Que causa uma queda de cabelo muito grande. Vocês observam que precisa, né, a gente precisa fazer essa avaliação para que a gente tenha um diagnóstico aí completo. Mas era isso. Tem umas outras coisas, eu vou deixar para uma próxima, porque senão fica muito cansativo. Mas espero que todos tenham gostado. Muito obrigada, né? Eu percebi que todos que entraram aqui ficaram comigo até o final. E eu tô feliz demais que vocês ficaram comigo. Muito obrigada pela presença. Eu acho que a live vai cair mesmo. Deixe os seus comentários. Quem sabe eu não deixo essa live gravada, então eu queria que vocês deixassem o comentário de vocês lá. Porque aí eu consigo responder para vocês, viu? Lá eu acho que é melhor.
Gostou? Muito obrigada, Verusca. Daiane, pena que peguei no final. Amor, pode ser que eu deixe gravado, deixa os comentários lá. E eu acho que eu vou deixar um pedaço dessa live gravada. Eu queria que vocês fizessem a pergunta de vocês. Eu queria que vocês marcassem umas 3 pessoas lá. Eu quero ver uns 100 comentários. Se eu tiver 100 comentários, eu vou trazer uma prática no dia e ao vivo para vocês. Se tiver 100 comentários lá, eu faço para vocês lá uma prática bem legal de queda de cabelo. Deixa gravado. Rogério. Gente, compartilha. Não sei se eu vou conseguir, ó, falta menos de 1 minuto. Muito obrigada, vocês gostaram mesmo? Que bom. Tava um pouquinho nervosa, é assim mesmo, né, gente? A gente fica nervosa assim mesmo para fazer uma live. Vocês perderam as outras. Nossa, da avaliação, gente, se vocês tivessem visto a live da avaliação, vocês tinham entendido muito mais do que eu falei. Cabelos Estética, muito obrigada, meu amor. Vejo que você está sempre comigo. Kelly, Elaine, Rose, minha conterrânea. Opa, gostei, viu? Chama aí no direct, que vou te indicar umas pacientes minhas lá quando tem dia. Onde assisto, oh amor, não fica gravada, Verusca, não fica. Por isso que eu falo da importância de vocês assistirem aqui ao vivo, entendeu? Eu não deixo gravado, não deixo. Em breve eu tenho surpresa para vocês. Agora, olha, o dia que eu colocar, vou fazer uma live, uma prática ao vivo, assista. Assista, porque pode ser que essa que eu deixe gravada. As outras eu não deixei nenhuma, mas vocês assistam a prática, porque eu não deixo gravada. A prática não. Sou de Montes Claros, Minas Gerais, Kelly. Tem o Instagram, Estética Silva Costa. Me acompanha lá. Sou tricologista, terapeuta capilar. Eu fico vasculhando seu Instagram. Ai, gente. Que bom, viu? Avisa pra nós. Aviso sim, pode deixar. Pode deixar que eu aviso.